Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao Homeoplace. Meu nome é Letícia Cabral, atuo como terapeuta homeopata, professora de homeopatia, e hoje nós vamos retomar o estudo de nossas matérias médicas. Pessoal, dessa vez atendendo a pedidos, particularmente da minha querida colega também homeopata, Érica. Quem me acompanha, pessoal, no Instagram sabe que mais ou menos ali todo início de semana eu libero uma caixinha de perguntas. E a colega Érica pediu ali, através da caixinha, análise de quelidônio. Então, atendendo ao pedido principalmente da minha colega Érica, mas outros colegas já haviam solicitado essa análise há mais tempo, e eu pensei, gente, por que não finalmente falar sobre quelidônio, visto que não apenas está naquela classe de medicamentos que nós da homeopatia chamamos de policrestos, são medicamentos que apresentam um escopo curativo bem conhecido, escopo curativo muito amplo, sobretudo em se tratando de afecções hepáticas. Pessoal, na homeopatia, quando a gente fala em fígado, a gente pensa não apenas em quelidônio mágios, automaticamente é o primeiro que nos ocorre, pensamos também em cardos marianos, mas quelidônio está aí entre os primeiros em que a gente pensa quando a gente fala de afecções hepáticas. E nunca é demais falar de fígado, sobretudo na era em que estamos, na época em que estamos, onde somos expostos, bombardeados por toxinas diversas 24 horas por dia, e é o nosso fígado, nosso grande herói, para dar conta de jogar para fora toda essa porcaria, e aqui nós estamos expostos maior parte do tempo. Então o fígado tem que ser muito forte nos nossos tempos. Então vale a pena a gente falar de matérias médicas que apresentam um tropismo mais significativo pelo fígado. Tropismo, pessoal, como a gente diz na homeopatia, é basicamente uma área de atuação preferencial. Então, quando a gente diz que o medicamento ele tem tropismo pelos pulmões, significa que o foco central de atuação dele é sobre os pulmões. Basicamente, se trata disso traduzindo aí para quem ainda é leigo na homeopatia e quer entender mais a fundo certas terminologias. Pessoal, tal como a gente vem fazendo desde o início do ano, a análise dessa personalidade ela será disponibilizada aqui para vocês de uma forma fragmentada, ou seja, eu vou colocar aqui a primeira parte, a segunda parte fica acessível única e exclusivamente para quem tiver interesse em adquiri-la através do portal HomeoHub. O link de acesso vai estar aqui abaixo. Então, se você quiser assistir a segunda parte, adquira clicando aqui no link abaixo. Letícia, eu tenho já outras aulas, tem aula de lírio tigrino, de luezino, cujas segundas partes eu adquiri no HomeoHub. Como é que eu acesso uma aula que eu já tenho? Também vai estar aqui no link tá aqui logo abaixo, na descrição do vídeo. Aqui na descrição também, pessoal, vou colocar o link do meu site. Na verdade, eu sempre tenho deixado o meu site aqui abaixo, porque ali vocês encontram detalhes sobre os meus atendimentos, valores, quais são os primeiros passos, e além disso, ali no site também vocês têm o catálogo completo dos meus cursos e até mesmo vocês têm acesso ao portal do próprio HomeoHub, onde vocês encontram a continuação de algumas aulas que eu tenho disponibilizado para vocês aqui desde o início do ano. Então, feita essa introdução, pessoal, vamos aqui àquele não reparem, acho que vocês estão vendo uma baguncinha aqui, estão vendo um livro gigantesco de Michael Yacker, que é uma autora que eu tenho citado com bastante frequência para vocês. Ela é a minha referência em se tratando de estudos de matérias médicas vegetais, mas vocês sabem também que eu sou muito fissurada por papel, então eu afixo melhor o roteiro do vídeo se eu escrevo, o que eu quero dizer, pessoal. Então tá aqui um papel bem judiadinho, já tem muitas anotações, desenhos também, que eu sinto que assimilo bastante, representando através de desenhos as matérias médicas. Eu sempre prometo que vou mostrar para vocês, pessoal, depois no final da aula o desenho, mas nunca tenho coragem porque realmente é um estado deplorável. Acho que só eu vou entender também. Mas enfim, queridos, então nós vamos falar sobre quelidônio. O quadro, ele está bem aqui do meu lado, mas a gente não vai usar ele, pessoal, enquanto eu estiver gravando o curso de miasmas. Eu desenhei uma tabela periódica, demorou uma tarde inteira para desenhar essa tabela periódica nesse quadro, pessoal, eu não vou apagar essa tabela, então eu preciso dela desenhadinha para a gravação das aulas do curso, então vocês ainda vão permanecer sem quadro. No entanto, a gente vai tentar, mesmo sem quadro, seguir aquela linha de descrição de personalidades que a gente tem seguido já há um tempo aqui no canal. Então a gente vai falar de características mais gerais e a gente vai afunilando para características mais específicas de quelidônio. Então, como a gente já vem procedendo, a gente normalmente fala sobre o quê? Sobre a expressão miasmática regente do medicamento. Todo medicamento, pessoal, ele apresenta um vínculo temático, até sintomático maior com dois, no máximo três miasmas, dependendo da fase de desequilíbrio em que se encontra aquela personalidade, aquele mesmo medicamento ele pode ter ressonância com expressões miasmáticas diferentes. Então, a fase mais abrandada, ou seja, menos desequilibrada de um medicamento, pode ter uma correlação maior com temáticas da psora, a fase medianamente desequilibrada pode ter uma ressonância maior com miasma malárico, a fase extremamente desequilibrada já pode ter assumir uma roupagem mais uética, enfim. Então, a predominância miasmática ela é variável. Quando
a gente diz que o medicamento, é luético, é cancerínico, ele não é cancerínico a todo momento, em todas as suas expressões, normalmente. Então, em geral, o medicamento ele é regido, dependendo do espectro de desequilíbrio em que se encontra o indivíduo que precisa daquele medicamento, ele é regido por, às vezes, até 3 miasmas diferentes, conforme eu havia dito a vocês. 2 é o mais comum e 1 é mais raro, pessoal. Muito difícil o medicamento, em todas as suas expressões ali de desequilíbrio, apresentar só o miasma regente. Aqui no caso de quelidônia é uma dessas exceções, pessoal. Nós temos aqui uma personalidade malárica. Bom, então é coincidência, né? Nem foi proposital isso, pessoal, porque realmente eu estou gravando essa aula sobretudo a pedidos da colega Érica, igual eu comentei com vocês. Eu estou falando que é coincidência porque na aula anterior a gente tratou de Eupatôrio. E Eupatôrio, ele era uma personalidade malárica, né? Então, de novo, a gente está aqui nas temáticas do miasma malárico, cujas palavras-chave são. Isso aqui já vai trazer um grande entendimento, até para a gente entender a brabeza de Quelidônio. Muitas pessoas conhecem Quelidônio pelo seu estupim curto, pelo seu temperamento forte, por assim dizer. Não é uma pessoa bem difícil de lidar, pessoal, mas que na verdade esconde muita fragilidade. Essa brabeza toda é uma carapaça defensiva. Normalmente é, pessoal, uma pessoa muito agressiva, em geral, ela está se comportando como um animal acuado. Aquele animal que foi ferido e acuado. A gente sabe que a maior parte dos animais em condições assim, em condições de onde eles padecem de alguma desvantagem por terem sido lesionados, algo do tipo, é aí que a ferocidade realmente se apresenta. Então, é a mesma coisa aqui no caso de Quelidônio. Ele é muito brabo, muito irritado, um poço aqui de irritabilidade, levando em consideração uma série de fragilidades que não gostaria que os demais acessassem. Então aqui é uma brabeza defensiva, vamos colocar dessa forma. Eu ataco preventivamente para ninguém me encher o saco e, consequentemente, ninguém perceber que eu tenho determinadas vulnerabilidades. A gente já vai falar sobre que vulnerabilidades são essas, pessoal. E, como eu ia dizendo, né, a gente está falando de um medicamento majoritariamente malárico. O que significa isso, pessoal? As palavras-chave, então, do miasma malárico, que é o que eu ia trazendo para vocês. Palavras-chave, nós temos a sensação de estar preso e de estar sendo perseguido também. Então, é como se eu estivesse num constante estado de alerta, de vigilância, porque a qualquer momento o perseguidor pode chegar e me abocanhar. A qualquer momento o perseguidor, ele vai me pegar. Então, tem que estar vigilante aqui. Eu estou preso, então nem posso fugir. Só que é aquilo que eu já falei para vocês, pessoal. Essa prisão do miasma malárico, ela é uma pretensa prisão. Ela é uma falsa prisão. Isso aqui não é uma prisão verdadeira, porque se o sujeito ele quisesse sair mesmo dali, ele saía. A gente tem como palavra-chave do miasma malárico também a vítima, porque normalmente, quando alguma coisa dá ruim para essas pessoas, elas vão dizer aquela famosa frase: mas isso só acontece comigo. Gente, porque eu? Nossa, mas sério, Deus precisa me dar uma trégua. Então, aquela pessoa que lança muita luz em relação à sua situação de vítima. Isso é conveniente por diversos fatores, mas o que nos interessa aqui é que sempre uma personalidade malárica, pessoal, se ela quisesse mesmo sair daquela situação em que ela se encontra, onde ela tem a impressão que ela sempre está se deparando com os mesmos problemas, porque se eu estou falando de um perseguidor, se eu estou com medo de um perseguidor, é alguém que seja com quem eu me deparo com frequência. Se eu quisesse me ver livre, eu me veria livre, mas eu fico ali porque me convém. Eu fico ali porque realmente é muito estratégico, porque tudo de ruim que me acontece não é culpa minha, da minha falta de vontade, do meu mau caráter, não é culpa desse bicho aqui que fica no meu encalço, é culpa dessa pessoa que não me deixa em paz. Então, assim, é conveniente para você justificar tudo de errado que dá na sua vida. Então, normalmente essas pessoas seguram esse algoz no seu encalço, essas pessoas seguram o osso do problema. Não larga a mão daquilo plenamente porque convém para justificar certas falhas que, se não tivesse aquele bode expiatório, teria que assumir responsabilidade por elas, eu teria que assumir que não. Sou eu o vilão da história. Sou eu que não tenho vergonha na cara, sou eu que tenho que tomar jeito na vida. Enfim, então pega mal. A minha imagem não vai ficar tão boa assim. Então não tem como justificar o porquê de eu estar tão paralisado na vida como eu estou. Estou dizendo isso que são pessoas muito procrastinadoras, a gente já vai chegar lá. Já vamos explorar o tipo de procrastinação que aparece aqui no miasma malárico. Mas enfim, pessoal, então nós temos esse padrão de uma prisão numa situação da qual, se eu quisesse, eu poderia facilmente sair. Prisão a quê, pessoal? O sujeito quelidônio, eu não sei se vocês já viram pessoas assim, mas tem gente que a gente tem a impressão que elas são viciadas em briga, elas adoram barraco. São pessoas que têm verdadeira alergia à paz, alergia à serenidade. Então, se está numa reunião de família, ela caça confusão, é como se buscasse pelo em ovo. Ali está todo mundo em paz, ninguém tem disposição, ninguém está com saco, até porque a maioria das pessoas não querem brigar mesmo, pessoal. Briga causa confusão, deixa a gente num cenário ali de imprevisibilidade, a gente nunca sabe como é que as pessoas vão reagir quando iradas, enfim. É uma tensão que se cria numa situação assim.
mas o sujeito ele ama isso, é uma pessoa que gosta de caçar confusão, gosta de um barraco, tá todo mundo quieto e a pessoa arranja um jeito de intimidar os outros, de desrespeitar os outros para levantar propositalmente uma animosidade ali, mas há algumas personalidades, pessoal, que gostam de suscitar brigas silenciosas, aquele tipo de briga guerra fria. A gente vê muito isso nos ofídeos, eles vão levantando umas intriguinhas, vão dando indireta. Aqui não. Aqui não é uma, digamos, uma violência tão implícita, que é típico daquele perfil que a gente chama de passivo-agressivo. Aqui, a brabeza é explícita mesmo. Então eu mando a pessoa tomar naquele lugar, eu levanto o tupete, o que você quis dizer com isso? Eu deixo claro que eu quero brigar mesmo. Porque aqui, pessoal, é um medicamento que está na família das papavaráceas. A gente já vai falar mais sobre isso, mas e as papavaráceas, conforme a classificação de Shankaran, está numa subclasse chamada magnolídeo. Vocês não precisam saber em profundidade sobre isso, mas quando a gente está estudando alguma personalidade que está nessa subclasse, que a gente chama de magnolídeos, a gente se depara com um traço ingênuo. São pessoas que não têm muita, digamos, malícia suficiente para fingir. Então, todas as demonstrações emocionais, todas as expressões emocionais, na verdade, elas são muito cruas, elas são brutas. O que o sujeito sente, ele deixa sair. Então ele não lapida, ele não oculta, ele não mente, ele não dissimula. Então aí você já imagina, né, pessoal? Se é uma pessoa que ela não se filtra, ela é muito impulsiva em relação à externalização da ira, é sempre aqueles barracos daquele jeito. Não precisa estar bêbada para isso não, viu? Ela caça confusão mesmo, lúcida. Enfim, então é aquela brabeza óbvia. Tira satisfação com os outros sem motivo, vê um foco ali de briga e já quer colocar aquilo em pauta, enfim. Então, é aquela pessoa que ela é afeita a barracos. Por quê, exatamente? Porque isso, lembre-se, toda confusão ou toda crise a que o malárico é apegado, ele é apegado porque aquilo, ele sente que ele depende daquilo para alguma coisa. Lembre-se, há um ganho secundário com aquilo ali. E manter aquela crise no meu encalço. É conveniente eu me manter nesse ciclo vicioso. Aqui é conveniente por quê? Nossa, Letícia, por quê? Fazer barraco ali toda vez que eu me reúno com familiares, o que isso é estratégico para uma pessoa? O que a pessoa quer com isso? Ele quer fazer valer, ele quer, na verdade, se autodeterminar, ele quer provar que ele não é fraco, de jeito nenhum. Então, o pânico da vida dele é que as pessoas percebam sua vulnerabilidade, que as pessoas percebam o quanto ele é influenciável. A influenciabilidade, na verdade, é o maior ponto fraco aqui do sujeito que ele dona, que ele quer esconder. No entanto, ele não consegue evitar, pessoal. A influenciabilidade que eu quero dizer é aquela pessoa que qualquer bobagem que você fala para ela, acredita. Se ela está num meio onde todo mundo se comporta de uma determinada maneira, ela passa a se comportar, depois de pouco tempo de contato, ela passa a se comportar igual. Então, aquela pessoa que está num grupinho onde todo mundo fala palavrão, daqui a pouco está falando palavrão também, por mais que tenha recebido uma educação pautada em valores totalmente divergentes daquele tipo de conduta. Uma pessoa que está vivendo com muitas pessoas que falam determinado sotaque, no dia seguinte ela está falando com o mesmo sotaque, enfim. Então, é aquela pessoa que ela tem muita receptividade ao meio externo. E isso causa um certo incômodo. Ela fica com medo das consequências disso. A pessoa que é lidônea, que eu quero dizer. Fica com medo do quanto ela vai conseguir se controlar. Então, essa suscetibilidade às influências externas o incomoda. Ele tem medo que as pessoas o julguem como alguém sem personalidade, alguém Maria vai com as outras. Então, ele quer que as pessoas acreditem piamente que ele é forte, que ele manda no próprio nariz, e que ele faz e acontece, e que ele tem uma vontade totalmente própria, que ele tem realmente uma identidade. Olha só quanto a minha personalidade é forte. Então, toda essa guerra, essas guerras, na verdade, sucessivas que ele vai criando, tem como objetivo sublinhar uma identidade que ele sente que ele não tem. Então, é exatamente esse o objetivo. Autodeterminação através da briga, através da ira, através da agressividade. Eu quero que as pessoas me tenham em mente como alguém que tem personalidade, que se autodetermina, que sabe o que quer, que sabe o que pensa. Então, é isso que eu quero que as pessoas pensem. Agora, é claro, pessoal, que outro traço aqui do miasma malárico, que tem tudo a ver, íntima relação com o que eu acabei de falar para vocês, são pessoas que normalmente elas vão criar esse tipo de confusão onde? Onde vocês imaginam? No seio familiar, pessoal. Problema com família, aquele problema que não acaba, aquela ladainha danada, problema com o só, com o tio, e daqui a pouco tá todo mundo junto, mas todo mundo se odeia, aquele jacaré de gato danado. O sujeito aqui, aquele dono, ama isso, ama briga de família. E é ótimo, porque as pessoas, elas geralmente é uma espécie de tabu romper com família. Então, prevalece essa crença, culturalmente falando, prevalece essa crença de que você tem que aguentar tudo quanto é desaforo de familiar, tudo quanto é tipo de humilhação. É de família, você tem que sentar, abaixar a cabeça e engolir. Então, o sujeito ama que as pessoas pensem assim, que ele pode fazer acontecer e a ruptura realmente não vai acontecer. Então, fica aquele sistema fechado de ressentimento, de briga, de mágoa, e o sujeito fica ali, ó, ruminando aquilo, porque sabe que a família não vai se dissolver. Então ele vai ter sempre a oportunidade de reviver aquilo, tocar em feridas. Então aquele fogo cruzado toda vez que ele se reúne com a família.
Pessoal, personalidades maláricas, normalmente elas estão no estágio 5 da tabela periódica. Então, é aquilo que eu já falei. Se a gente pudesse transformar quelidônio em um elemento da tabela periódica, onde a gente colocaria quelidônio? Na coluna 5 da tabela periódica. Porque a coluna 5 é onde o miasma malárico, no curso, vou enfatizar isso com vocês, a gente vai descobrir ali que cada coluna da tabela periódica apresenta uma série de expressões miasmáticas, uma expressão regente e subexpressões miasmáticas. Tem íntima relação com os temas daquela tabela, daquele estágio da tabela periódica, conforme nos ensina Schouten. Então, assim, digamos, o domicílio, o núcleo central do miasma malárico é o estágio 5. Então, assim, acabou que eu já descrevi para vocês as características do estágio 5, porque falou em miasma malárico, pronto, a gente já tem ali as temáticas típicas do estágio 5 da tabela periódica. Mas tem algumas que eu não mencionei e que incidem sobre quelidônio, no entanto, que é, por exemplo, a tendência a adiar, a prorrogar. E aqui aparece exatamente por isso a bendita procrastinação, exatamente por essa tendência de deixar tudo para amanhã. Mas, claro, pessoal, procrastinação ela acontece por motivos muito variados. A gente tem que investigar por que, no caso de quelidônio, esse empurrar com a barriga acontece, exatamente pelas motivações do estágio 5. Então, eu prorrogo, por que mesmo? Porque eu tenho que encontrar um pelo em ovo, gente, mas isso aqui não está bom, isso aqui não está perfeito. Veja a imaturidade, eu ainda nutro aquela crença de que quando eu começar alguma jornada, eu vou começar perfeito. É uma coisa tão maluca, pessoal, é aquele mesmo pensamento de que está mais ou menos nesses contornos. Vou dar um exemplo aqui de algo que pode passar pela cabeça de um sujeito estágio 5. Eu não vou para academia não, porque eu não tô torneado, eu não tô magro, eu não tô forte, eu tô fraco. Deixa eu ficar um pouco forte, aí eu vou para academia. Uai, criatura, mas você vai para academia justamente para você desenvolver essas atribuições. Então, a pessoa ela quer entrar no campo de batalha perfeita. Existe uma noção muito irrealista do próprio tamanho. A pessoa ela não entende que ela tem imperfeições, que ela tem dificuldades. E se ela quiser avançar na vida, ela vai ter que se colocar no ponto de vulnerabilidade. Ela vai ter que dar a cara a tapa de maneira que todo mundo vai ver que ela tem algumas falhas, algumas dificuldades. Então, existe a crença, e é uma crença relativamente consistente de que eu posso ser perfeita, mesmo. A gente acredita que ele pode alcançar a perfeição. Então, isso leva a um ciclo vicioso de vários inícios e desistência no curto prazo. A pessoa coloca na cabeça que eu tenho que seguir uma dieta cetogênica perfeita. Ó, a falta de dimensão. Nunca fiz dieta na vida, agora eu vou começar uma dieta radical ainda por cima. Claro que eu não vou conseguir, meu Deus do céu. Qualquer pessoa minimamente sensata percebe isso. Não, eu vou ter muita dificuldade, porque a vida inteira eu comi errado. Então agora, além de eu apostar alto, aí tá, no primeiro dia eu até vou. Aí no segundo, quando eu piso na bola, como um pouquinho a mais de carboidrato, que aquele modelo de dieta admite, aí eu já desgringolo tudo. Eu comi um pouquinho de carboidrato, não, agora não está perfeito, então eu vou soltar a franga mesmo, vou comer um tanto de doce. Ao invés da pessoa comer ali o carboidrato a mais dela, o docinho dela, e recomeçar logo no instante seguinte. Não, põe tudo a perder, chuta o balde, coloca tudo a perder. Não, então agora é que eu vou colocar o pé na jaca mesmo, e amanhã eu recomeço. Ela não recomeça no instante seguinte, ela coloca sempre tudo a perder. Então, a sensação que o indivíduo tem é que ele está sempre na estaca zero. Sensação não, né? Constatação, que ele está sempre mesmo no ponto zero aqui da jornada dele, porque se a coisa tem um mínimo de imperfeição, ele já é obrigado a começar do zero, então não vai sair do lugar nunca. Mas tem outro motivo pelo qual o sujeito quelidônio ele acaba procrastinando, pessoal, que é aquilo que a gente chama de. Isso aqui é uma grande nota de maturidade também. É aquilo que a gente chama de baixa preferência temporal. A baixa preferência temporal, ela é na verdade, assim, o que significa isso na prática, para que vocês entendam? É quando eu não consigo prorrogar prazer. Bom, nas crianças, que são um posto de maturidade aí, né, que é mais acessível para a gente, fica muito claro que elas não têm paciência nenhuma para esperar aquela experiência, a satisfação daquela experiência sensorial prazerosa. Então, se elas querem um chocolate agora, se elas querem um lanche ou almoço agora, atrasou um pouquinho, ela já dá um piti, já está chorando e já está agredindo o irmão ali, já está totalmente transtornada, né? Então, isso demonstra o quanto há um certo imediatismo em relação à obtenção de prazer. É o que a gente tem aqui. São pessoas, pessoal, que elas são, igual eu falei, como elas são muito frágeis, e essa fragilidade eles fazem de tudo para que ninguém perceba, com a brabeza, né? Isso vai ser o expediente majoritário de que eles vão lançar a mão. Existe aqui uma uma tendência a, consequentemente, como elas têm essa percepção de que o mundo é muito duro, elas têm que se defender de muitas ameaças, não é que isso realmente esteja acontecendo na vida do sujeito, mas é que ele é muito sensível mesmo, pessoal. A gente está falando de uma magnolide, uma papaverácea. Os vegetais que estão nessa subclasse, nessa família, são personalidades altamente sensíveis. É como se elas tivessem carne viva no mundo. Então, elas têm essa percepção de que há muita hostilidade. Consequentemente, eu sinto que eu preciso
amaciar um pouco a minha existência, eu tenho que ter alguma coisa que me reconforte, que me dê um alívio, que me acalme, que eu estou sempre em estado de alerta. Então, eu tenho que ter meu docinho ali para dar uma acalmada. Não, eu tenho que ter a minha piscininha, eu tenho que fazer a minha viagenzinha. Então, é por isso que a gente tem a impressão que essa rubrica vocês podem encontrar em diversos repertórios relativamente àquele dono, de que são pessoas muito materialistas. Materialista exatamente por isso, porque são pessoas muito apegadas àquilo que concede prazer imediato. Por quê? Não nos basta só saber disso, a gente tem que entender o porquê, porque senão a gente tem um entendimento muito raso das matérias médicas, igual eu sempre falo para vocês. Vamos adentrar mais nas profundezas. Materialismo, por quê? Porque uma pessoa tão sensível assim, por que ela é materialista? Mas à luz dessa sensibilidade você consegue entender o materialismo. Eu sinto tudo muito. A existência para mim é muito pesada. Eu preciso de uma compensação. Eu preciso de prazeres para amaciar um pouco a minha vida, para tornar a minha vida um pouco mais confortável, um pouco mais alegre, para me tirar desse estado de amargura e tensão. Então, a impressão que a gente tem que são pessoas realmente muito apegadas a tudo aquilo de bom que a vida tem a oferecer. Mas é claro, pessoal, isso aí é uma receita para eu me transformar numa baita procrastinadora, numa procrastinadora profissional, porque bom, se a gente quiser conduzir, pessoal, dependendo da atividade que a gente quer conduzir, do tipo de carreira, biografia até que a gente quer construir, a gente vai ter que trabalhar duro e fazer muita coisa chata mesmo. Então, assim, se eu sou muito apegada a prazer, eu não vou conseguir ler um livro e aproveitar com a maior qualidade possível aquela leitura. Eu não vou ter paciência com nada que me exige profundidade, compenetração, com nada que me coloque naquele ponto de tédio. Então, procrastino que eu não consigo postergar o prazer. Eu tenho que ter prazer o tempo inteiro. Então, obviamente, quero fazer uma coisa que presta, que tudo nesse mundo, pessoal, bom, que realmente nos levam para algum lugar, vai exigir um trabalho repetido, um trabalho tedioso, um trabalho monótono. A gente vai ficar nos bastidores, às vezes, por muitos anos, antes da gente florescer e mostrar ao mundo o resultado do nosso trabalho duro, ali na obscuridade. Então, assim, se eu não tenho paciência com essa parte do processo de semeadura da grandeza, semeadura de uma grande vocação, eu estou fadada à mediocridade, automaticamente. É o que acontece aqui, geralmente, é mais uma fonte de frustração para esse sujeito, que vai deixar ele mais sem paciência ainda, que ele vai se comparando com os outros, patamar, que o fulano tá, o cicrano tá, principalmente dentro da família, isso cria mais frustração, ele fica mais nervoso, fica cada dia mais chato, consequentemente mais irritado.